Nosso convidado de hoje na Band News FM fala diretamente da França. Bateria, ala do Kingersheim, clube da segunda divisão do futsal francês, também ala da seleção brasileira, com uma passagem vitoriosa pelo futsal da Espanha, multicampeão. Bateria, obrigado por atender a equipe da Band News FM. Sei que agora, pelo menos a partir de amanhã, vocês já estão no clima de férias, né? Então hoje é um bom dia para a gente bater um papo, tudo bem? Tudo bem, Maurício, tudo certo. Prazer estar falando com vocês aí da Band News. Prazer, o pessoal que está escutando também, um grande abraço. Estamos entrando em férias, diferente esse ano, né, por não ter competição, mas feliz por estar entrando em férias, tudo bem, e voltando para o Brasil já já. Vamos seguir pela ordem cronológica da sua carreira. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho dessa sua passagem agora atual pelo futsal francês. Você começou no Joinville e o estado de Santa Catarina é um dos celeiros do futsal brasileiro, tanto na revelação de grandes nomes para essa modalidade, como também os clubes que a gente tem, toda a tradição que envolve Santa Catarina no futsal brasileiro. Para você, o quanto foi importante, Bateria, dar os seus primeiros passos numa equipe como o Joinville, grandiosa no cenário nacional aqui para a gente, e também num estado de uma competitividade muito grande. O quanto que isso foi fundamental para que depois você conquistasse bons resultados e inúmeros títulos no decorrer da sua carreira? Olha, Maurício, eu acho que até antes de tudo isso, né, toda a base como é trabalhada em Santa Catarina, tanto na minha cidade onde eu cresci, né, que é Palmitos, com trabalho desde muito jovem, um trabalho, né, nos mínimos detalhes, me fez chegar no Joinville preparado para uma oportunidade, né? E dessa questão do Joinville, na verdade, assim, tem até aquela famosa frase, né, que é difícil chegar, mas é mais difícil ainda se manter num clube como o Joinville, né, cara? Porque eu cheguei muito jovem, cheguei com 17 anos no Joinville, com mesmo 17 eu já estava na equipe profissional, já estava atuando na equipe profissional, no meio de 8, 10 caras de seleção brasileira adulta. Então, eu acho que foi fundamental todo o trabalho de base antes, como você, né, falou, Santa Catarina é referência nisso, né, a nível de futsal. São muitos jogadores jogando várias partes, tanto do Brasil como da Europa, então isso foi muito importante. O Joinville teve uma importância muito grande também na minha carreira, foram 3 anos e meio no Joinville, onde eu atuei em 2 ligas e meia praticamente antes de chegar na Europa, e essa competitividade diária e ter que todo dia estar mostrando que, né, que você merece estar ali num clube como o Joinville me fez crescer bastante e chegar mais maduro já, apesar da idade, né, na Europa. E tem uma coisa que só vocês que atuaram no futsal de Santa Catarina, e principalmente pelo Joinville e pelo Jaraguá, só vocês podem dizer como é que é essa rivalidade e o quanto isso também é saudável para que as duas equipes continuem evoluindo, para que vocês apresentem sempre o melhor por conta dessa rivalidade que existe entre as duas equipes. E no seu início, lá em 2011, creio que foi uma das melhores fases também do Jaraguá, né? Com inúmeros títulos de Liga Nacional. Então, acho que isso também apimentava um pouco mais essa rivalidade das duas equipes, né? Sofremos muito, sofremos bastante com aquela seleção do Jaraguá, né? Por mais que nós no Joinville tínhamos uma grande equipe, como eu falei, com jogadores de alto nível também de seleção brasileira, mas a gente pegou a fase, quem sabe, das melhores fases de Falcão, Lenísio, Thiago, Valdim, Chico, Leco, enfim, uma galera que passou pelo Joinville. A gente sofreu bastante, perdendo o final de Sul-Americano, perdendo o final de estadual, eliminatórias também, playoff da Liga Nacional, mas é válido, e eu já passei por várias, não só no Joinville, mas por outros lugares que existe essa rivalidade. Isso é muito importante, porque quem ganha realmente é o futsal, né? Porque as duas cidades querem melhorar, o Joinville reforça, daqui a pouco o Jaraguá reforça, melhora o projeto, melhores condições. Quem ganha somos nós, que estamos dentro dos projetos, obviamente. O espetáculo para o público, porque vão ter melhores jogadores, melhor projeto sempre, e cada vez mais vão atrair os olhares de outros para querer jogar nesses dois clubes também. Assim como outros lugares que eu tive também, como o Marreco, que é o famoso Clássico das Penas também, em Pato Branco também, que é um espetáculo, é uma coisa que, né, se vive de uma maneira diferente, tudo isso, né? Mas é bom porque reforça ainda mais o nosso esporte. E
você já saiu há um bom tempo da equipe do Joinville, mas creio que fica um laço muito grande, né? E justamente por conta de ter sido revelado pelo Joinville, de ter dado os primeiros passos ali. Apesar de toda essa tradição, o Joinville foi conseguir o seu primeiro título de Liga Nacional só em 2017. Você mesmo de fora, Bateria, consegue avaliar o porquê que teve essa demora? É a competitividade que a gente tem dentro do futsal brasileiro, o nível de disputa, inúmeros times com qualidade para conquistar um título nacional? Com certeza, isso se diz muito dos últimos anos, né? Sei lá, 15 anos, né? O Pato foi o único aí que repetiu título, né? Foi bicampeão da Liga Nacional. Os outros anos sempre um time diferente. O Joinville vem se preparando e, na verdade, o mais natural, o processo natural que eu acredito é esse realmente, né? Você iniciar um clube, você estruturar ele, você melhorar as condições, você começar a investir, trazer melhores jogadores. E o Joinville foi isso, teve próximo, né? Em alguns anos, teve ali chegando, ganhou a Taça Brasil. No ano que eu saí, em 2011, eles ganharam já a Taça Brasil, que foi, se não me engano, em Orlândia. E fizeram todo esse caminho que é o caminho natural. Eu acredito que é um caminho natural para os times. É difícil você ver um time como o Pato, por exemplo, que entrou na Liga Nacional e no segundo ano, se não me engano, já era campeão da Liga e no terceiro já era bicampeão, né? É muito raro você ver isso, principalmente dentro do Brasil. Mas, para mim, é como você falou, o principal fator do Joinville não ter ganho antes é o fator da competitividade realmente no Brasil. Todo mundo me pergunta sempre, mas qual que é a melhor liga? Qual que é, né, quem sabe, o lugar mais competitivo? Com certeza o Brasil no quesito com competitividade, né? Então, por isso que eu acredito que o Joinville talvez demorou um pouco, mas, ao mesmo tempo, da minha percepção, eu acredito que faz parte desse processo natural. Passando agora para o segundo ciclo da sua carreira, que foram tantos anos na Espanha e onde você venceu tantas competições também. O primeiro desafio foi no Inter Movistar, time de Madrid, lá em 2011. Quanto você acredita, Bateria, que, apesar de tudo que você já tinha desenvolvido no futsal brasileiro, você disse agora há pouco que o futsal brasileiro é o mais competitivo do mundo, mas naquele momento que você muda para a Espanha também, e me corrija se eu estiver errado, a grande rivalidade mundial, claro que tem aquela rixa, claro, com a Argentina, mas em termos de qualidade, de questões técnicas, naquele momento era entre Brasil e Espanha. O quanto essa mudança sua para o futsal espanhol também representou um avanço, um aprendizado técnico e tático para que você continuasse evoluindo? Não, com certeza, como eu falei até antes, né? Foram 2,5 ligas no Brasil, mas eu ainda tinha 20 anos, eu estava começando no futsal ainda, eu estava dando os primeiros passos, as 2 primeiras ligas joguei muito pouco, estava ali para compor o elenco, já na terceira liga, onde eu comecei a atuar mais, foi onde eu me destaquei, né? E abriram as portas do Inter Movistar. Eu chego no Inter Movistar e me encontro com o Luiz Amado, Schumacher, Betão, enfim, uma galera que, né, só via pela TV e eram ídolos, né? Então, o fato de chegar, né, com aquela época, com toda aquela vontade, com aquela gana de mostrar para eles o futsal brasileiro, um futsal diferente, de drible, de ir para cima, de aquela ousadia, me fez despertar um pouco alguma coisa que no Inter naquela época não tinha. Era um jogo mais pausado, era um jogo mais tático, era um jogo mais tranquilo. Eu trouxe um pouco aquela energia do brasileiro, né? Aquela energia da ousadia do 1-1, de poder finalizar, de estar olhando sempre em direção ao gol, ou indo em direção ao gol, né? Então foi um começo difícil, porque 20 anos, né? Chegar na melhor equipe do mundo, que é considerada uma das melhores equipes do mundo até hoje, né? Quem sabe a mais vitoriosa, com mais títulos e tudo mais. Foi difícil porque é uma troca, né, enorme de cultura, de idioma, de futsal, porque muda bastante, né? Mas consegui, graças a Deus, me adaptar rápido e poder jogar e mostrar aquilo que eu queria mostrar e fazer parte de uma grande equipe e ainda por cima conseguir títulos, né? Que isso foi a etapa do Inter foi muito vitoriosa. E como é que foi a recepção, Bateria? Porque a gente tem jogadores brasileiros de futsal espalhados pelo mundo inteiro. E naquela época tinha
como a gente destacou, essa rivalidade entre Brasil e Espanha no cenário, nessa disputa pelo futsal mundial. Como é que é a recepção? O brasileiro ele é sempre bem-vindo em qualquer lugar que ele vai? Ou naquele início tem um choque também dos anfitriões de ter esse trato com os brasileiros? Como é que foi essa recepção e essa adaptação aos companheiros no início da sua passagem pelo Inter Movistar da Espanha? Olha, Maurício, eu acho que isso foi, quem sabe, o grande diferencial para a minha rápida adaptação no Inter, porque tanto os brasileiros, que na época nós éramos 6, se eu não me engano, como os próprios espanhóis me receberam de uma forma muito bacana, porque eu cheguei como um desconhecido praticamente no Inter, né? Eu vinha como um garoto, um jovem, uma aposta e, né, cheguei com aquela vontade de comer o mundo. Mas fui muito bem recebido, como você bem frisou, até hoje, né? O Brasil e Espanha tem essa rincha, tem esse negócio, né, de ter estado, né, em várias finais de mundiais, mas eu acredito que até tive a sorte de poder chegar num grupo tão legal, num grupo bacana, de poder, né, me abraçar da forma como foi e alavancar ainda mais aquilo que eu planejava, aquilo que eu queria. Bom, foi um título de Supercopa da Espanha em 2011, um da Liga Nacional 2013, 2014 e também a Copa da Espanha. Algum mais especial nessa passagem pelo Inter? É difícil escolher, porque são 3 momentos diferentes. A Supercopa é no primeiro torneio, quando eu cheguei, onde eu realmente apareci, onde as pessoas me conheceram, viram o meu estilo de jogo e foi, digamos assim, aquele empurrão para me firmar realmente no time e tudo mais. Foi muito especial, porque foi o primeiro. Agora, o da Copa da Espanha foi inexplicável, foi uma coisa fora do normal, poder fazer um gol do título no último segundo, menos de um segundo faltava num clássico como o Inter e El Pozo, que na época estava fervendo esse clássico. E depois o fato de ganhar a Liga Nacional é um sonho de criança, né? De poder atuar numa Liga Nacional, de poder ganhar uma Liga Nacional. Então, os 3 têm uma importância muito grande, cada um em um determinado momento. Então, para mim, é até difícil escolher, né? Quem sabe, assim, o mais diferente foi a Copa da Espanha por como ela se desenvolveu ali com o gol né? Com os gols na final, com esse gol no último segundo ali, foi realmente especial. E como é que foi essa troca para o Barcelona na sua chegada em 2014? Foi uma oportunidade de carreira, um novo desafio? Você havia percebido naquele momento que pelo Inter já tinha conquistado o que dava para conquistar e precisava de um novo desafio? Como é que foi essa mudança, negociação para que você fizesse essa transferência para o Barcelona? Foi tumultuado o negócio. Não foi fácil, não foi fácil. Porque, na verdade, o Inter e o Barça continuam sendo, juntamente com o Pozo, as 3 maiores forças, né, da Espanha. E, na época, teve muitos comentários, né, como o Figo, por exemplo, jogou no Real Madrid, foi para o Barcelona e tudo mais. Né, para fazer uma comparação, é como se trocasse alguém aí no Grenal, ou trocar alguém aí no Corinthians e Palmeiras, mandar um para lá e outro para cá. Então, foi tumultuado, mas foi uma oportunidade que eu vi naquele momento de poder, quem sabe, como a gente fala, né? Às vezes o trem só passa uma vez, de poder jogar no Barcelona, de poder participar de tudo que é esse clube, né? Da grandeza que tem esse clube. Então, naquele momento, eu vi como um novo desafio e com aquele desejo de poder, né? Um dia vestir aquela camisa, porque, né? Tem o seu peso e fui muito feliz. Tiveram momentos, né? Momentos complicados, momentos delicados, mas também momentos muito felizes que não te diria que mudaria a minha decisão naquele momento do Inter Movistar. Não, cumpri um ciclo no Inter e tomei uma decisão correta naquele momento de ir para o Barcelona. E ali, embora em modalidades diferentes, você dividiu uma camisa com um dos maiores jogadores de todos os tempos, o Lionel Messi, cada um na sua, claro, bateria no futsal e deixa o Messi dentro dos campos de futebol. Havia algum tipo de contato, bateria? Vocês chegaram a se encontrar? Tinha esse laço entre futsal e futebol dentro do Barcelona ou era cada modalidade na sua? Não, ali era cada um no seu galho. Não tinha tanta proximidade, não pelos jogadores ou nem pela gente, mas
conflito de horário mesmo, às vezes, né, de treinamentos e tudo mais. A gente, de vez em quando, encontrava alguns deles, né, os brasileiros, quem sabe, um pouquinho mais próximos e tal, alguns amigos em comum também. Mas sempre tinha, como a gente também não treinava só no centro esportivo do Barcelona, nós treinávamos também no ginásio, que é do lado do Camp Nou, muitas vezes, então não tinha esse encontro com eles mesmo, mas tive relação com alguns dos jogadores, pessoas do bem, pessoas tranquilas, que são, te trazem essa proximidade, né? Gostaria de ter tido mais, gostaria de, até falo que o maior erro que eu tive no Barcelona, que hoje eu vejo, que eu vou ainda solucionar esse problema, é que eu não tirei uma foto com o Messi. Isso é uma das coisas que me deixa mais nervoso né, pelos 3 anos que eu tive lá e não tive a oportunidade. Na verdade, não tive nenhum contato com ele direto, de poder, pelo menos, dar um oi, né, e falar o quão bom ele é e o quanto a gente se espelha no estilo de jogo e tudo mais, nós que somos canhotos também, né? Mas foi bacana, foi um período legal. Se pegasse aquele período ali do Barcelona voando ainda no comando do Guardiola, se a gente pegasse uns 5 jogadores, Messi, o Xavi, Iniesta, colocasse em quadra para jogar uma partida com vocês, 20 minutos ali cada tempo, quem que dava? O Barcelona do futsal ou dos gramados? Do futsal e nós podíamos dar 5 gols de vantagem para eles ainda. É muito diferente, Maurício. Eu tive a oportunidade de, né, com 18 anos ir para o Grêmio, também tentar fazer essa transição para o campo, e realmente é muito diferente. A sua bola é redonda e tem 4 linhas ali que separa e tem 2 gols. O resto tudo é muito diferente, né? A gente até brincava e tentava às vezes deixar no ar ali, né? Pô, a gente podia fazer um amistosinho, né? Ver se dá certo ou não, mas foi um prazer ter vestido, e por alguns momentos, por mais que às vezes as comparações são fora de lugar, né? Mas poder jogar num clube como o Barça, vestir a mesma camisa que o maior jogador de todos os tempos vestiu, enfim, foi algo maravilhoso. Em meio a essa sua primeira passagem pela Espanha, né, de saída do Inter, a ida para o Barcelona, vem a sua primeira convocação para a seleção brasileira em 2013, certo? E já com o título do Grand Prix de futsal. Para você também, como é que foi também, Bateria, esse desafio? E naquele momento, vestir a camisa da seleção brasileira também, e até hoje, claro, né? Quando você veste a amarelinha em qualquer que seja a modalidade, isso é muito especial para qualquer atleta. Como é que você encarou esse desafio também, essa oportunidade de defender a seleção brasileira? Aquilo que tu falou, pode ser a primeira, pode ser a da metade, pode ser um amistoso, pode ser a Copa do Mundo, pode ser qualquer momento. Vestir essa camiseta é inexplicável. Você imaginar, tenho imagens até hoje de estar brincando na minha cidade, em Palmitos, chutando para o gol, gritando, é gol do Bateria da seleção brasileira, e estar imaginando e poder um dia vestir, ser um dos 14 privilegiados que tiveram também na Colômbia no Mundial em 2016. Então, 2013 foi muito, assim, sempre é especial, né? Mas a primeira em casa, praticamente, Maringá, toda a minha família, que é de Santa Catarina, 20 pessoas lá no ginásio assistindo os jogos do Grand Prix, poder ganhar no meu primeiro campeonato, enfim, foi maravilhoso, foi um momento inesquecível. Bateria, em 2018 você volta para o futsal brasileiro para a sua passagem pelo Marreco. Como é que foi essa decisão de deixar o futsal europeu por um certo momento e voltar para casa, né, para ter um contato mais próximo também? Acho que foi fundamental nesse momento, quando você já estava há tantos anos fora de casa, poder ficar um pouco mais próximo da família. Acho que isso talvez tenha pesado. Foi isso mesmo? Como é que foi essa sua decisão de voltar e ter disputado essa competição pelo Marreco na sua volta ao futsal brasileiro? O Marreco tem um papel muito, muito importante nessa minha retomada, né, depois daquele ano drástico do Barcelona no último ano, né, de muitas lesões, de não ter jogado praticamente um ano inteiro, né, de ter feito 7 meses de um trabalho de reabilitação todos os dias, 3 vezes por dia, uma loucura. E o Marreco me abriu as portas realmente para poder, como minha decisão estar mais próximo da família, obviamente, naquele momento, a minha esposa estava grávida da minha primeira filha,
podia estar perto da minha família depois de um momento complicado como foi aquele do Barcelona. O Marreco vinha num crescimento muito grande, no ano anterior tinha estado entre os 4 melhores da Liga Nacional, chegou na semifinal. Estava com essa ideia de crescimento de projeto, então eu naquele momento eu acreditava que aquilo era o melhor para mim. Tive algumas outras propostas para voltar para a Europa, para sair, mas naquele momento também acredito que foi uma ótima decisão, porque depois de 1 ano e meio praticamente sem competir, voltar para o Brasil e recuperar o que eu mais precisava, que era a competitividade, e nenhum lugar melhor que o Brasil para recuperar isso, nem que seja trancos e barrancos, né? Aí aprende na marra ou recupera tudo que perdeu na marra, né? A questão da competitividade e tudo mais. Então, sou muito agradecido ao Marreco por ter aberto as portas nesse momento e foi pouco tempo, na verdade, foram 6 meses somente. Depois chegou a proposta para voltar para a Europa, mas completamente agradecido por esse tempo em Francisco Beltrão. E aí você volta para a Europa de novo, para a Espanha, para atuar no Cartagena, e depois tem esse convite de mudar para o futsal francês para defender a equipe do Kingersheim. Como é que foi essa decisão, Bateria? E eu te pergunto muito por conta também do Kingersheim ser uma equipe da segunda divisão do futsal francês. Como é que foi essa sua decisão de deixar o futsal espanhol, que acho que em termos de competitividade, em comparação com o futsal francês, acho que não tenha, né, essa comparação, o futsal espanhol é muito mais competitivo. Sim. Como é que foi essa sua decisão de mudança para a França? Então, primeiro foi um ano espetacular no Cartagena, o meu primeiro, né? Assinei 2 anos de contrato. O primeiro ano foi muito bom. No segundo ano, no início já, quando a gente voltou da Copa América com o Brasil, acho que 1 ou 2 jogos depois, eu tive uma lesão no joelho, uma lesão que a gente não conseguia entender e saber de onde vinha, até que fizemos uma artroscopia e descobrimos que o menisco estava completamente rompido. Então, logo após a cirurgia, entrou a pandemia, chegou a pandemia na Espanha, complicou tudo, eu estava praticamente renovado no Cartagena antes da cirurgia, e aí com a pandemia no meio, as coisas se esfriaram um pouco e eu acabei recebendo essa proposta da França. A decisão de vir para a França, num primeiro momento, existia a possibilidade de jogar a segunda divisão, porém, por algumas questões da pandemia, por questões das regras do campeonato, o nosso time era para ter subido para a primeira divisão, porque estava empatado a pontos com outro time, mas acabaram subindo só o outro e a gente teve que ficar na segunda. Então, existia aquela possibilidade de vir para a primeira e isso era uma das minhas prioridades, poder jogar a primeira, mas sabendo que existia também a possibilidade de jogar a segunda. Não era o meu maior desejo vir para a segunda divisão da França, mas naquele momento, depois de 1 ano também sem competir, voltando de uma cirurgia, sem poder fazer um tratamento legal por causa da pandemia também, resolvi tomar essa decisão de vir para a França, um país que está crescendo muito essa questão do futsal, já trouxe muitos outros jogadores com grande história dentro do futsal. Vim com esse intuito de poder ajudar no crescimento da modalidade aqui na França e, por outro lado, também, nesse meu retorno ao futsal, poder estar em uma liga menos competitiva, com menos quantidade de jogos, com menos quantidade de treinos também, para poder me reencontrar, né, depois dessa cirurgia e, né, naquele momento nem esperei muito por escutar outras propostas, gostei, é um país vizinho à Espanha, também tinha outros amigos que jogavam aqui na França já também, então tomei a decisão de vir para cá, principalmente por esses motivos, né, por menos competitividade nessa volta e também por esse, né, um dos motivos por eles terem me contratado é justamente por isso, por dar esse suporte para que a liga cresça também. E, Bateria, você acha que essa mudança para uma liga menos competitiva, como a segunda divisão do futsal francês, acaba interferindo em futuras convocações para a seleção brasileira, ou mesmo atuando numa equipe de menor expressão, numa liga que ainda, num cenário nacional, não tem uma relevância tão grande como, por exemplo, tinha da Espanha? Os radares da comissão técnica da seleção brasileira continuam abertos ali, de olho em você também, mesmo assim? Olha, Maurício,
jamais descartaria, até porque tem uma história dentro da seleção brasileira, são 7 anos desde a minha primeira convocação. Obviamente, é a realidade, a gente está num lugar onde, quem sabe, eles não têm tanta facilidade para poder acompanhar e saber qual é o meu rendimento, mas o meu olho sempre vai estar lá, o meu objetivo sempre vai estar lá, o meu nome está lá na prateleira, né? Então, vou continuar fazendo as coisas para que, se precisar de um ala canhoto que eles conhecem, que eles sabem o que pode render, vou estar sempre fazendo o meu melhor para poder ter uma chance lá. Também, obviamente, sou realista e sei que hoje, na nossa posição, como ala canhoto, a concorrência é infinita, são muitos jogadores que estão atuando em alto nível, em Espanha, Brasil, Rússia, Portugal, enfim, muitos lugares. Mas, como eu te falei, da minha parte é sempre fazer o melhor, sempre ser melhor cada dia, fazer o meu melhor cada dia para poder dar essa opção para eles, né? Como tem essa história dentro, dar essa opção para eles, sabendo de que, claro, disputando uma segunda divisão, quem sabe, essa visibilidade não é a mesma de quem está atuando numa Espanha, no Brasil, numa Rússia ou em Portugal, né? Mas fazer de tudo para que o time possa estar numa primeira divisão da França, que está crescendo, que daqui um pouco já está fechando acordos, né, para poder ter jogos em canais abertos aqui na França e tudo mais. Então, acredito que passo a passo as coisas vão melhorar aqui também e, quem sabe, facilite um pouco também, ou pelo menos chegue perto de um nível de visibilidade como em outros países. No momento em que você muda para Madrid, Bateria, você até disse lá atrás a questão de diferença cultural que você encontrou quando você sai de Joinville e muda para um desafio como é morar em Madrid, morar em outro país. Como é que foi isso também quando você muda para a França? Porque, embora a Espanha, claro, já seja muito diferente, a questão da língua, pelo menos, é algo que deixa a gente um pouco mais próximo do pessoal espanhol. E quando você muda para a França, é tudo muito diferente. A maioria dos seus companheiros é francês, são jogadores franceses no time que você defende atualmente. E como é que foi essa adaptação a um lugar que você mora, que é uma cidade relativamente pequena? Vocês estão muito mais próximos também da Suíça do que Paris, que é a capital da França. Então, acredito que também seja tudo muito diferente. Como é que foi esse período de adaptação para você? É muito diferente do processo daquele de Madrid. Talvez não saberia te dizer, por aquilo que tu falou, pela questão do idioma, obviamente o espanhol muito mais parecido com o português, né? Muito mais fácil, muito melhor interpretável na hora de escutar, na hora de você poder se expressar, né? Muitas palavras parecidas e tudo mais. Porém, na chegada aqui na França é um baque, um choque muito grande, porque até que você não chega e vê e está na rotina e conhece e sofre com esse dia a dia de não entender a língua, de querer se expressar e não poder, né? Enfim, muitas outras situações. Mas, graças a Deus, hoje, depois de praticamente 8 meses, 9 meses, a gente chegou em agosto aqui e passamos boa parte no Brasil desses 8 meses, já começando a falar um pouquinho, entender melhor, ter contato como você falou, com os companheiros também. São muitos os franceses, porém a gente tem hoje brasileiros no time, a gente tem espanhóis no time também, o que facilita bastante esse processo também, né? Porque qualquer, né, às vezes, perrengue que você tem, você, me dá uma força aqui, vem aqui me dá uma mão com a questão do idioma, mas é difícil. Eu cheguei aqui na França, naquele momento, só com a minha esposa. Nesse momento aqui na França, com a minha esposa e com 2 filhos, que já muda completamente toda a rotina e tudo que você precisa para 2, não é mesmo que você precisa para 4, né? Mais tratando-se de crianças. Mas, graças a Deus, eu tive o suporte do clube, estou tendo até hoje, né, esse suporte para poder resolver todas as coisas que precisam se resolver, esse suporte também de poder melhorar na questão do idioma, de poder ter esse contato, das pessoas ajudarem, né, e ter esse interesse. Então, é difícil, porém, procuro me esforçar também nesse sentido, em aprender o mais rápido possível a questão do idioma, em poder aprender o mais rápido possível a cultura deles, porque são muitos árabes que estão aqui que estão na França também, então tem
A gente passou recentemente por o Ramadã, aqui também dentro do clube, a maioria dos jogadores são, né, são muçulmanos, e a gente teve que fazer, não, nós não, né, mas o clube adaptar muitas coisas por questões do Ramadã. Então, difícil, porém tento cada dia me adaptar um pouquinho mais para poder, né, o mais breve possível, estar 100% aí na questão do idioma para facilitar ainda mais o resto. Já é um bateria multicampeão e também multicultural agora, né? É verdade, é verdade. Agora, pô, e é muito interessante, uma cultura completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto, né? Já tive a oportunidade de estar também em Dubai jogando um torneio de verão, que é uma cultura também mais ou menos do estilo árabe e tudo mais, porém na França ainda é diferente, né? Então, tomo tudo isso como conhecimento, como coisa para minha vida, como experiência, e isso é o mais importante. Bom, vocês não tiveram a temporada passada por conta da pandemia, o calendário foi todo adiado. Já teve uma sinalização de como será a próxima temporada, bateria? Tudo ainda muito em dúvida? Ou a Liga Francesa de Futsal já sinalizou de que a próxima temporada teremos competição para vocês aí? Não, eu acredito, né, não foi nada oficializado, até porque a primeira divisão, nesse próximo final de semana, é o último jogo onde se define o campeão da primeira divisão. Eu acredito que depois, né, do final da competição, onde vão se estabelecer algumas situações, tem muitas regras ainda que eles estão vendo para o ano que vem, porque esse ano subiu um time, não caiu ninguém, então eles estão ainda vendo essa questão de regras para poder, eu acredito que, definir como vai ser o ano que vem, mas eu acredito, né, e torço para que tudo volte ao normal, né, e em setembro a gente já esteja começando essa competição. Para a gente fechar e falar um pouquinho de seleção brasileira, você já vive há 7 temporadas convocações constantes para defender a camisa verde e amarela. E nesses 7 anos, bateria, você passou por um período muito importante e certamente esse momento, uma hora chegaria, que foi de aposentadoria do Falcão. Como é que foi para vocês? O quanto vocês também, dentro da modalidade de fato, assim, defendendo todas as cores do Brasil, defendendo com toda a raça que vocês têm, esse momento de saída do Falcão, que é um símbolo e isso é inevitável, não tem como a gente falar de outra maneira, né? Essa mudança, quando sai o maior ídolo da história do futsal brasileiro e vocês têm que continuar passando aquela imagem de um futsal vencedor, e que de fato é vencedor, mas que quando você perde uma figura do tamanho do Falcão, acaba jogando uma pressão maior para cima de vocês. Como é que foi esse período de seleção brasileira, onde teve essa transição de saída do Falcão e de vocês assumirem o protagonismo da seleção? Todos nós perdemos com isso, né? Todo mundo sempre sofreu muito pensando nessa possibilidade de poder perder alguém como o Falcão dentro da modalidade, porque era importante para o futsal brasileiro a nível de clubes, a nível de seleção brasileira, né, por tudo aquilo que ele apresentava dentro da quadra, por tudo aquilo que ele trouxe para o Brasil dentro da quadra e para aquilo que ele traz fora da quadra também, né, que isso era muito importante. E foi uma das coisas que, paralelo a isso, eu sempre imaginei e pensei, né, desde o começo da carreira, que era poder trabalhar uma lacuna que a gente vive atualmente, propriamente com o Falcão também, essa lacuna de ídolos dentro do futsal, né? Não tem esse trabalho, digamos, de você trabalhar alguém para que ele seja um ídolo. E, obviamente, a gente não está falando de ser alguém como o Falcão, porque para ser alguém como o Falcão, eu acredito que ou não vai aparecer ou vai demorar muito para surgir alguém como ele. Porém, você não precisa ser um Falcão para ser um ídolo, né? E isso foi uma das coisas que, desde o meu começo, sempre tive assessoria de imagem, assessoria de imprensa e tudo mais, trabalhando isso porque a gente sabia que existia essa lacuna, a não ser Falcão, a não ser Manuel Tobias, Lenísio, que são de outra geração que não tiveram as oportunidades que a gente tem hoje de poder se comunicar com as pessoas que
curtem a gente, que gostam do nosso trabalho, os próprios fãs, né? Então, tentei sempre trabalhar muito isso, como eu frisei, né? De poder devolver, digamos, um pouco do carinho que as pessoas têm pelo meu trabalho, de poder incentivar, motivar as crianças que estão começando, os jovens que estão iniciando, que muitos mensagens que eu recebo me ajuda a bateria porque eu não tenho oportunidade, eu sou de uma cidade pequena e eu falo assim, eu mostro para ele um mapa de onde eu saí, de uma cidade pequena do interior de Santa Catarina com 16 mil habitantes e cheguei no Barcelona na seleção brasileira atuando no Mundial. Então, será que é mesmo uma questão de oportunidade? Ou é questão de você se preparar mesmo, de lutar, de acreditar e brigar por aquilo que você quer? Às vezes, a gente sabe que às vezes são muitos outros fatores que interferem em tudo isso, né? Mas eu acho que o básico é isso, né? Você acreditar, você trabalhar para poder chegar lá. É uma pena, voltando, né, a falar do Falcão, que chegou a idade dele, como vai chegar para todo mundo, vai chegar para mim, chega para muita gente. É uma pena porque o futsal perde, mas de alguma maneira ele está sempre por perto, ele está sempre tentando ajudar de alguma forma, né? Seja o Magnus, onde ele terminou a carreira dele, seja a seleção brasileira, né, auxiliando de alguma forma. Então, é alguém para se espelhar, né? É um cara que foi muito vitorioso dentro do futsal, que trouxe muitas coisas para o futsal brasileiro. Foi um prazer enorme também, lá atrás, em 2015, quando ele também cogitou a possibilidade de que eu pudesse ser um dos sucessores como ídolo do Brasil. Uma responsabilidade grande também, né? Carregar essas palavras dele, mas também motivo de orgulho muito grande de poder ser visto por ele como alguém que pudesse trazer esse relevo, né? Essa lacuna que ele estava deixando no ar e que mesmo com ele haviam também outros lugar para todo mundo, digamos assim, para poder ser um ídolo. Então é uma coisa que eu faço sempre desde o começo. Fazem 10 anos com palestras motivacionais, com palestras para empresas, para escolas, para escolinhas, trabalhando justamente isso, falando justamente sobre essa parte motivacional e educacional para as crianças, a forma de comunicação, como eu aprendi, a forma de como me tornei um atleta de alto rendimento e quero continuar pregando isso, quero continuar levando isso para a galera até o fim, porque é uma coisa que eu acredito. Muito legal, Bateria. Gostaria de agradecer esse tempinho que você dedicou para bater um papo com a gente aqui na Band News FM, que a próxima temporada não tenhamos pandemia que atrapalhe a disputa de vocês no futsal francês, que seja uma temporada de muito sucesso no Kingersheim. E o Bateria daqui a pouquinho de volta também na seleção brasileira. E quando isso acontecer, já está prometido, hein? Vai voltar na Band News FM para conversar com a gente de novo. Isso aí já está marcado. Está marcado. Não, eu que agradeço, Maurício, a oportunidade de poder falar com vocês aí. Podem contar comigo sempre vamos estar na área para trocar uma ideia legal. E se for de futsal, melhor ainda. Eu não vou deixar você se livrar tão fácil assim. Já dá para arriscar um tchau, até breve em francês? Salut! À bientôt! Tá craque já. Bateria, obrigadão. Um abraço. Valeu, irmão. Obrigado. Até mais.